Vamos começar mais uma aula maravilhosa de História. Meu nome é Lúcia Santana, sou professora de História, que eu tenho certeza que você adora, sua preferida. E nós vamos falar hoje, vamos estudar a Baixa Idade Média. Tem vários fatos, vários acontecimentos que você não pode perder, você não pode ficar de fora. Vamos aos objetivos da aula. O que nós queremos com essa aula. Nós desejamos que você compreenda as mudanças sociais ocorridas na Baixa Idade Média, que você identifique os fatos que possibilitaram a alteração da estrutura feudal, que você analise a formação das monarquias europeias e que relacione o crescimento demográfico ao retorno das cidades. Para essa aula, você vai precisar saber de alguns assuntos. Você vai precisar saber alguns tópicos importantes para facilitar a compreensão, para você não ficar boiando no assunto. Porque na história está tudo relacionado, está tudo junto e misturado, é difícil separar. Nós vamos ver que muitos fatos acontecem em paralelo e que um está relacionado ao outro. Então vamos. Você precisa saber o fim do Império Romano, a estrutura feudal, a formação do Reino Franco e a influência da Igreja na sociedade feudal. Você sabendo esses tópicos vai facilitar a compreensão dessa aula. Vocabulário e conceitos. Nesse momento, nessa fase da aula, temos aqui algumas palavras e conceitos que vão aparecer no decorrer da aula e que, se você tiver alguma dúvida, não souber o significado, você pode recorrer a essa parte e tirar a sua dúvida. Nossa aula sobre Idade Média, nós temos um esquema organizacional e que mostra toda a Idade Média. Nós dividimos essa aula em 3 etapas, essa é a última, e nós vamos entender agora como um todo. Na Idade Média, nós vimos o feudalismo, que foi a nossa primeira aula, em que vimos e estudamos a economia, política, sociedade e cultura. O feudalismo ele está dentro da Idade Média. Ele não veio antes ou depois, ele é durante. E a Idade Média ela é dividida em Alta Idade Média, que foi o auge, foi o momento de consolidação, o momento em que o feudalismo estava em alta, e a Baixa Idade Média, que é um período de decadência, em que existem mudanças, transformações, críticas, muita coisa nova acontecendo, e é sobre isso que nós vamos estudar nessa aula. Esse agora é o nosso esquema organizacional da Baixa Idade Média, dessa aula que você está assistindo. Então, na Baixa Idade Média, que é caracterizado como a crise do feudalismo, nós temos, no contexto geral, o crescimento demográfico e o ressurgimento das cidades, os fatos marcantes, as cruzadas, renascimento comercial urbano, as corporações, as monarquias nacionais, e aí nós vamos ver os casos da França, Inglaterra e dos países ibéricos, Espanha e Portugal, a Guerra dos 100 Anos, a Peste Negra, e as consequências, fortalecimento do rei, expansão marítima, que foi uma solução para essa crise do feudalismo, o modo de produção capitalista, aí já temos uma novidade, e o início da Idade Moderna. Vamos agora viajar, vamos no túnel do tempo e relembrar alguns pontos que nós vimos nas aulas anteriores, como as invasões bárbaras, que deram origem a reinos, como o Reino Franco, a estrutura social, política e econômica desse período é o feudalismo,
seja ele no auge da decadência, nós sempre vamos estar em contato com as práticas do feudalismo. As características do feudalismo é ter uma sociedade estamental, ou seja, o servo ele jamais será um senhor feudal, ele está estagnado. Então, uma sociedade estamental é uma sociedade em que não é possível mudar de status, mudar de grupo social. E outra característica é o desaparecimento do comércio. Acaba indo para uma produção de subsistência e de autossuficiência, sem ter necessidade de comprar, já que produz no feudo. E o rei, que tinha um poder limitado. Vamos lembrar que o rei, ele não mandava, ele não era visto como com a noção que nós temos hoje de rei. Ele mandava no feudo dele, porque ele era um senhor feudal. E pela regra, o senhor feudal mandava somente no seu feudo. Era cada um no seu quadrado. E cada um mandava no seu quadrado, no seu feudo. Então, o rei ele não tinha tanto poder, somente no seu quadrado. Agora, com essas informações, nós vamos entender melhor a nossa aula. O crescimento demográfico ele foi estimulado com o fim das invasões bárbaras. Vimos também nas aulas anteriores que, com o fim do Império Romano, os bárbaros eles invadem a Europa, formando reinos. Então, quando tem o fim dessas invasões, melhora também a condição da terra, aumenta a taxa de natalidade. Ou seja, começam a nascer mais pessoas, porque é um momento de paz, de tranquilidade, e morre menos pessoas. Só que tem um momento em que a produção ela não dá conta. Se antes se produzia para 100 e agora tem 150, tem algo de errado. Alguém vai ficar com fome ou então aumenta a produção. Só que o feudo ele não estava preparado para isso, para aumentar a produção. Não tinha técnicas que possibilitasse isso, não tinha um investimento em melhorar, em agilizar a produção. Então, começa a causar problema esse excesso de pessoas. E a solução encontrada pelo senhor feudal é expulsar esses servos. Expulsar, se antes tinha 100, agora tem 150, expulsa 50. E volta à normalidade. Ideia boa, né? Então, foi a ideia dos senhores feudais. E essas famílias, elas saíram dos limites do feudo e elas começaram a se fixar em aldeias. Ou então começaram a sobreviver de saques, de roubar. O desenvolvimento foi rápido, originando os burgos. Lembrando que isso é um processo. O desenvolvimento ele foi rápido, originando burgos. E esses burgos, os moradores, eles sobreviviam do comércio. Então, o nosso esquema organizacional do contexto geral, nós temos na Baixa Idade Média, que é caracterizado como a crise do feudalismo, no contexto geral, o crescimento demográfico e o ressurgimento das cidades. Vamos exercitar. Relacione o surgimento das cidades ao crescimento demográfico. O que uma coisa tem a ver com a outra? A produção ela passa a ser insuficiente e para resolver essa situação, os servos são expulsos do feudo. E parte dessas famílias acabam se fixando em aldeias próximos ao feudo. Quais fatores originaram o crescimento demográfico na Baixa Idade Média? As invasões bárbaras, as melhores condições da terra e o aumento da taxa de natalidade, já que está no momento de prosperidade, com bastante alimento. Então, nasce mais pessoas e morre menos.